Hoje a gente vai ter um bate-papo bem informal, tá? Basicamente, eu vou abrir o jogo para vocês, certo? Alguns insights mesmo que ninguém nunca comenta sobre isso e que eles são decisivos, tá? E aí, no final de vocês aprenderem isso, eu vou dizer como é que vocês podem ter o meu acompanhamento pessoal enquanto vocês fazem o seu TCC, enquanto vocês fazem o TCC de vocês, tá bom? Então, vamos lá. E eu quero falar só com quem realmente está a fim de implementar agora, tá? Então, se a pessoa tem muito tempo ainda, se está no começo, se é um curioso, não quero conversar com você. Eu quero conversar com alguém que já está ficando preocupado, que já está se sentindo tenso e já tentou algumas vezes e não está fluindo muito bem, tá? Então, eu quero conversar com você e com pessoas que estão interessadas em implementar. Primeiro insight, se vocês tiverem caderno e papel aí, papel e caneta aí, é bom para vocês anotar, tá bom? Então, primeiro insight é para quem está tentando escrever e não sai nada. Gente, é o seguinte, vocês têm que ter previamente pensado no que vocês vão escrever. Isso é para tudo. Para introdução, para referencial teórico, para os capítulos, para considerações finais, para estudo de caso, tudo. Antes de você escrever, você já tem que ter pensado previamente, planejado o que você vai escrever. Esse é o processo que quem me conhece, como a Erika aí, sabe mais ou menos como funciona, que eu chamo de roteirização, tá? Que basicamente é você dizer mesmo, ó, nesse capítulo aqui, quais são os tópicos que eu vou abordar? E quais são os subtópicos dentro desses tópicos que são pertinentes? Quando você tem esse roteiro minucioso, aí você está pronto para desenvolver e para escrever. Então, a maior parte das vezes que a pessoa não está conseguindo escrever, não sai nada, é porque ela não tá claro na cabeça dela qual é a mensagem que ela vai escrever. Então, é aquele negócio, a gente não sabe o que a gente vai falar, o que a gente vai escrever, a gente não escreve nada com nada, certo? Então, o primeiro passo é, você tem que ter claro o que você vai escrever antes mesmo de realmente escrever, certo? Beleza. E aí que vem aquela questão que, Daliane, massa, mas vocês só vão conseguir fazer essa roteirização se vocês tiverem a clareza, se vocês dominarem a proposta de vocês. Então, às vezes, eu vou fazer uma sessão com uma pessoa e aí deixa eu pegar aqui o meu pré-projeto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por quê? Porque, no fundo, não tem ainda a segurança do que é para falar, sabe? Então, fica querendo meio que se apoiar no que já fez. Então, isso significa que a pessoa não está ainda com aquele domínio do que está se propondo a fazer, tá? Então, assim, para que você consiga fazer a roteirização, aquela parte de pré-projeto, de hipóteses, objetivos específicos, principalmente estes dois, hipóteses e objetivos específicos, principalmente estes dois, tem que estar, tipo assim, muito definidos, certo? Então, assim, antes de conseguir escrever é porque provavelmente você está com déficits ou você nunca parou para realmente roteirizar minuciosamente. Mas para você conseguir fazer essa roteirização, você tem que entender direitinho o que é que você está se propondo a fazer. Que aí bebe lá das questões do pré-projeto. Beleza? Ok. Então, vamos para o segundo insight, que é... Ok, antes a gente falou das pessoas que não estavam conseguindo nem escrever, certo? Agora eu vou falar sobre as pessoas que elas começam a escrever, mas elas se sentem muito inseguras. Porque elas ficam pensando, será que eu estou fazendo certo mesmo? Estou sentindo que tem alguma coisa de errado, sabe? Onde é que eu cito? Onde é que eu falo? Então, elas têm muita insegurança se estão fazendo certo, sabe? Então, meio que ficam tentando escrever, mas com o freio de mão ligado, que estão muito, assim, cuidadosos, tá? Ou, sabe? E aí, deixa eu pegar aqui, tá. Sobre isso, gente, é o seguinte. A gente tem que entender que, vejam aqui se dá pra ficar claro, tá? Que
você vai fazer o tópico crescer no TCC. Vamos supor que o seu TCC, a roteirização, sejam vários subtópicos, tópicos e subtópicos, beleza? Um tópicozinho desse aqui, você vai colocar o que um outro autor fala sobre esse tópico, que é o que a gente chama de argumento de autoridade. Vai colocar uma informação que se fala sobre ele. Vai colocar um dado, certo? Uma estatística. Então, você vai pegar esse tópico e você vai preencher ele com os trechos de outras pessoas, com argumentos de autoridades, de autores de referência, com informações, com dados, com estatísticas. E é assim que você vai preenchendo esse tópico e desenvolvendo ele, certo? Ok. Então, no final, vai ficar assim, tá? Vamos dizer, tópico, aí aqui tem o que autores falam sobre ele, dados, informações, subtópico, e a mesma coisa, subtópico 2, subtópico 3, subtópico 4. Então, é assim que você vai fazendo o seu TCC crescer. Você vai trabalhando cada tópico, subtópico, preenchendo eles com o que os autores de referência e outros dados que você encontrar falam, beleza? E aí, no final, antes de você ir para o próximo tópicozão, para o próximo tópico grande, para o próximo capítulo, por exemplo, aí você faz um gancho. Deixa eu dar um exemplo. Essa semana eu estava mentorando uma pessoa de fisioterapia que ela disse que no estômago tem uma técnica que o fisioterapeuta faz no estômago da pessoa que consegue diminuir os sintomas de gastrite crônica, certo? Então, como é que a gente poderia falar sobre isso, tá? Então, vamos dizer, o nome dessa técnica é um nome bem esquisito, vou dizer assim, ETM, por exemplo. Então, ok, esse é o tópico, essa técnica, beleza. O que consiste essa técnica, tá? Quais são as boas práticas? Como é que é para fazer? Vai mexer como? Quais são os benefícios dessa técnica? Quais são as desvantagens dessa técnica? Onde essa técnica é mais apropriada, sabe? Então, você vai fazendo o subtópico e para cada um deles você vai preenchendo, como eu te falei já, com os argumentos de autoridades, informações, dados, estatísticas. Então, vamos lá, por exemplo, em que consiste essa técnica? O autor tal diz que essa técnica é isso, isso e isso. Beleza. Já o fulano de tal diz outra coisa, sabe? Então, você vai dizendo o que os autores falam sobre esse subtópico. Quais são as vantagens? Em X% das pessoas que têm gastrite crônica, ao associar essa técnica com a terapia, com os medicamentos, tem um acréscimo tem um acréscimo na melhoria dos pacientes. Então, isso é um dado, sabe? Então, você vai fazendo isso, subtópico, e vai preenchendo com o que você encontrar dos outros, certo? Dos outros textos. Então, assim, nessa situação meio inseguras, é que elas não sabem exatamente quando elas vão citar. Então, basicamente, é o seguinte. Toda vez que você falar uma ideia de outra pessoa que não saiu de você, que você viu de um texto, você viu de um relatório, ou uma ideia, ou um dado, qualquer coisa, você precisa fazer a referência. Porque vamos dizer que eu falo assim, que essa pessoa escreva assim: essa técnica tem excelentes resultados em pacientes com gastrite crônica. Se eu não referenciar, a gente vai achar o quê? Quem está dizendo? Quem está escrevendo? Vamos dizer, sou eu? Quem está escrevendo que está dizendo isso? Que autoridade a pessoa tem que está fazendo um TCC? Nada, sabe? Então, você tem que dizer, olha, não sou eu que estou dizendo, é aquela autoridade lá que disse isso. Beleza? Então, assim, é muita referência. É referência atrás de referência, certo? Então, você pode fazer isso como? Segundo o autor X, segundo o autor tal. Tarará. De acordo com o autor tal, essa técnica é uma das melhores junto com o medicamento para tratar a gastrite crônica. Beleza. Outra forma de você falar é você simplesmente escrever o texto corrido. Então, essa técnica ela tem altos benefícios para pacientes em gastrite crônica. E coloca entre parênteses o nome do autor e o ano.
certo? Eu não vou entrar a fundo nas normatização agora, porque a gente não tem tempo para isso, mas... Tá? Mas então, assim, ficou claro que vai referenciar sempre que você puxar a ideia de outra pessoa e que você vai fazer isso quase que a todo momento, porque o seu texto ele vai ser feito disso daqui. Então, é sempre a referência dos outros, dos outros, dos outros. Isso não tem problema, gente. Às vezes as pessoas ficam com medo de tipo, mas se for assim, o meu texto ele vai ter referências demais. Será que tá certo isso? Sim. Quanto mais referências, mais embasado, sabe? Beleza. Então, Daliane, mas onde é que eu entro nessa história? Se eu vou só usar o dos outros, onde é que eu entro? Então, primeiro, o terceiro insight, viu? Vou anotando aí, que é bem importante esses três. Se isso daqui não for bem pensado, é alta chance de ficar incoerente, de não ficar claro. Tem alguma questão de bom senso, que é tipo assim, se eu vou falar sobre uma técnica, primeiro eu tenho que, em geral, primeiro eu tenho que dizer o conceito dela, quais são as características dela, quais são as práticas delas, as vantagens delas, as desvantagens, certo? Se eu não tenho noção, às vezes eu posso inverter, eu posso colocar causa antes de conceito, posso colocar desvantagens antes de benefícios, sabe? Então, assim, tem que saber fazer isso. E é aí que entra você. Por quê? Basicamente, você é a fonte. Não, você não é a fonte. Quem são as fontes? Os outros autores. Então, as referências. Então, o que é que você vai fazer? Você vai montar com o que os outros dizem. O seu papel no TCC, e essa é a maior descoberta, gente, é montar. Você vai pegar o que os outros autores estão dizendo e você vai montar. Esse daqui vai vir primeiro, depois vai vir esse, depois vai vir esse. Porque na sua cabeça faz algum sentido a sequência que você está montando. Beleza? Então esse é o seu papel no TCC. Não é vir de você. É montar com o que veio dos outros. Tá bom? Ok, mas aí vocês acham que isso é suficiente? Só esses três esses três insights que a gente teve hoje, recapitulando. Pessoas não conseguem escrever porque você tem que planejar o que vai escrever antes, que é a chamada roteirização, né? Segundo insight foi que o TCC, ele basicamente é uma reunião de informações sobre tópicos e subtópicos, tá? Que serão referenciados. E o terceiro o seu papel é montar, utilizar as referências e montar o seu TCC. Isso não tem problema nenhum, é isso que quer de você. Imagina que o seu TCC é um carro, vamos dizer um carro coreano, certo? Vamos dizer Hyundai, beleza. Ok, o pneu é feito na Coreia do Sul? Provavelmente não. Sei lá, o painel provavelmente não. O banco provavelmente não. O motor provavelmente não. Mas por que o carro é da Hyundai? Porque ele pegou o que cada um contribuiu e montou o carro dele. Então você vai ser o designer do seu TCC. Beleza? Ok. Mas só isso é suficiente? Só isso é suficiente? Será que só isso é suficiente? Que agora, vamos... Todo mundo está bem resolvido. Com certeza já deu uma luz, né? Porque depois que eu entendi isso que eu comecei a criar o meu método. Foi o que virou a chave. Mas a questão é justamente essa. Vamos dizer que esses 3 bonequinhos aqui... afinal, é abrir o jogo, né, minha gente? Agora eu vou falar sobre como virar o jogo. Beleza? Então, vamos dizer que esses 3 bonequinhos aqui, eles estão na mesma, certo? Eles têm esse mesmo conhecimento que eu acabei de falar para vocês. Mas esse daqui, ele vai começar a ler, ele entendeu, vai começar a ler. Só que quando for na hora de escrever mesmo, sabe, vamos supor que esse daqui não tá conseguindo começar, não tá conseguindo realmente fazer a escrita começar, dar o ponto de partida. Então, ele começa a ler e ele fica aqui. Vamos dizer que esse daqui, vou botar esse aqui, vamos dizer que esse daqui, ele começou a escrever, então ele leu e começou a escrever. Só que o que acontece? É muito fácil
bagunçar tudo. Vou pegar o que um autor fala aqui, o que o outro dado fala ali, lá. Como é que você vai organizar isso? As chances da pessoa se perder lá no Word mesmo, trecho daqui, trecho de lá, são muito altas. E com isso vai ficando o quê? Vai tendo a confusão e a pessoa vai desistindo, basicamente. Vai ficando, sabe, toda vez que abre o TCC, já sabe que vai ser um sofrimento, tá? E tenho este daqui, certo? Vamos supor que este daqui, então esse aqui tá parado, esse daqui tá andando bem devagarzinho. Vamos supor que este daqui, quando ele percebeu que ele não estava conseguindo fluir, ele buscou ajuda de uma pessoa que sabia. E essa pessoa falou, faz isso. Para começar, faz isso. Faz o que eu tô te dizendo. Beleza? Aí quando ia chegar, beleza. Ok, muito bem. Você tá fazendo certo. Alguma pessoa olhou para ele e viu, o que você tá fazendo realmente tá indo no caminho certo. Ou não, olha, você tá errando nisso, nessa parte daqui. É para você aplicar a técnica daquele outro jeito. Então, ele dá tempo de se adaptar, né? E continuar. Beleza, olha, você tem que conseguir fazer isso dentro desse tempo daqui, só nessa semana, porque senão você não vai conseguir entregar nos 30 dias que você quer. Um exemplo. Beleza, tá? Agora me dá aí me dá aí para eu olhar o que você fez. Deixa eu revisar, deixa eu ver se tá tudo certo. Beleza. Então, gente, a pessoa vai sendo continuamente estimulada. Então, tá? Então, qual é que você acha que vai conseguir fazer mais rápido e com menos problema? E onde eu quero chegar nisso? E aí a gente vai para aquela parte como é que eu posso ajudar vocês pessoalmente. Vocês precisam entender que fazer o TCC são duas grandes etapas. A execução só vocês podem fazer, certo? A execução é com vocês e ela já é muito trabalhosa por si só. Muito, tá? Enfim, trabalho de escrever mesmo. Só que existe um outro trabalho, que é um trabalho invisível, que eu chamo de direção. Que a pessoa tem que saber o que é para fazer agora. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Qual é o método que ela vai usar para fazer isso? Certo? E quando, em que momento ela deve focar nisso, tá? Porque o TCC, ele funciona melhor quando ele é feito etapa por etapa. Então, tipo assim, primeiro você foca numa coisa só. Beleza, fez isso. Depois você vai... Tá, um exemplo. Primeiro você vai só ler. Depois, né, só fazer o fichamento dos autores. Beleza. Depois você vai só desenvolver. Depois você vai só colocar na BNT. Depois você vai só revisar, sabe? Então, isso é feito por páginas. Espera aí que algumas pessoas saíram e agora estão pedindo para entrar de novo. Tá? Eu vou repetir só essa parte para elas, tá? Enquanto elas estão entrando. Só essa partezinha daqui, tá? Gente que começou agora, eu vou repetir isso aqui só para vocês, tá? Então, tem que entender que o TCC, ele se faz em duas grandes etapas. Uma só vocês podem fazer, que é a execução em si, que é a escrita em si, que isso já é muito trabalhoso. Mas o que ninguém vê é que quem consegue fazer o TCC é quem tem direção, sabe? Quem sabe exatamente o que é para fazer, que conhece o jeito mais simples, tem um método mesmo para fazer e que sabe quando é o melhor momento de fazer aquela tarefa. Vou dar um exemplo, tá? Então, vamos dizer, o que é para fazer? Beleza, eu quero escrever, massa. Então, o que é para fazer? Tá, eu vou escrever e vou referenciar, massa. Chegou o momento de escrever e referenciar, massa. Mas como é que eu vou fazer isso? Não sei se vocês sabem, mas, gente, existem técnicas de escrita científica que aproveita já o momento que a pessoa tá lendo, certo? A pessoa, ao mesmo tempo que lê, já se escreve e já de acordo com a BNT. Então, pega vários coelhos numa cajadada só, sabe? Então, assim, existem métodos e
quando fazer cada coisa. Então, tipo assim, ok, agora é a hora de ler, agora é a hora de fechar, agora é a hora de escrever, agora é a hora de colocar na BNT, agora é a hora de revisar, agora é a hora de fazer a introdução, sabe? Então, tem que saber exatamente qual é o melhor momento de se dedicar a cada passo, certo? E aí é que vem onde é que entra o meu acompanhamento pessoal. Tá bom? É o que eu chamo de mentoria TCC acompanhado. Então, quando eu tava aqui abrindo o jogo, né, mostrando como virar o jogo, ficou claro que são 3 coisas que são necessárias. 3 ou 4 coisas. Instrução, certo? Tipo, a pessoa receber a instrução exatamente como é que se faz aquilo. Quem tenta fazer sozinho por muito tempo, com certeza vai conseguir. Mas eu não garanto que não vai ter sofrimento, não garanto que vai ter que tentar mais de uma vez, não garanto que vai passar alguns semestres tentando, tá? E não garanto que vai sofrer e que vai ficar assim, se achando muito mal. Por que eu tô falando isso? Porque foi isso que aconteceu comigo, é isso que eu vejo acontecendo com várias pessoas, né? Na minha época não tinha ninguém pra instruir, pra dizer diretamente como se faz, né? Então, eu que sempre escrevi muito bem, me vi, meu Deus, eu desaprendi a escrever, sabe? Porque ninguém diz exatamente como são os bastidores, como é que é pra fazer na prática. Isso não aprende na escola, na faculdade, tá ligado? Então, assim, então como é que se faz na prática, tá? Baseado em tudo aquilo que eu já falei. Esse é o serviço da mentoria TCC acompanhado. Então, basicamente é isso. Toda semana eu me encontro individualmente com você, certo? E aí, nessa semana, eu pego e mostro a você o que é pra fazer naquela semana. Beleza, te mostro como é pra fazer. A gente pratica um pouquinho durante a sessão e você termina a sessão sabendo o que é pra fazer e como fazer. Na próxima sessão você me traz, eu pego e reviso, certo? E vejo, tá tudo certo, massa, vamos pro próximo passo. E aí você vai fazendo o TCC progressivamente, tá? Então assim, o que é que a gente vai tratar em cada semana, tá? Então, ó, deixa eu ver aqui se vocês estão vendo direitinho, tá? Então tá, primeira semana a gente vai fazer logo a roteirização de todo o trabalho, dizer tópico por subtópico, minuciosamente, o que é que você vai escrever depois. Como a gente já falou isso antes, né? Que é assim que se faz. Beleza. E vai testar o seu domínio, né? Então a gente vai estruturar a sua pesquisa de forma científica ou revisar a base científica dela. E nesse meio tempo você... Eita, tem uma pessoa aqui esperando. Tá? E nesse meio tempo você vai... domínio lá. E nesse meio tempo você vai aquecendo, realmente se apropriando da sua mensagem. Beleza? Ainda nesse primeiro encontro eu mostro qual é a primeira etapa da técnica de escrita, certo? Beleza, e aí você já sai com a sua missão da semana, tá? No segundo encontro, eu vejo como é que você fez essa missão da semana e aí eu mostro a você a segunda etapa das técnicas de escrita científica. Beleza? E aí você vai escrevendo, que vai ser a sua missão da semana, tá? E eu sempre vou colocando no cronograma até que parte você vai escrever. Tipo, se é o capítulo 1, até que parte do capítulo 1, sabe? Dentro daquele prazo que você me pediu. Tipo assim, eu quero escrever em 2 meses, quero escrever em 30 dias, sabe? Beleza. Na terceira semana a gente faz a parte da BNT, tá? Então eu instruo você e vejo se você está fazendo certo. Na quarta semana eu pego toda a sua produção e reviso titim por titim, vou fazendo pente fino em tudo, sabe? De argumentação, de ortografia, de ABNT, beleza? E assim, gente, o seu TCC vai sendo construído progressivamente com o meu direcionamento, o meu acompanhamento e a minha revisão, tá? Ok, na quinta semana a gente trata só sobre a introdução, enquanto isso você vai continuando a escrever nos outros capítulos, né? Beleza, tem a missão da semana que é fazer a introdução. Na sexta, considerações finais e resumo. E na última, a gente revisa, faz a revisão geral e vê a formatação, tá bom? Então assim, a mentoria TCC acompanhado, ela vai durar 7 semanas. Então são 7 encontros, beleza? E aí, qual é a questão? Onde é que entra vocês? Eu ainda não anunciei essa mentoria. Como vocês podem ver nos meus e-mails e nas redes sociais, eu ainda não anunciei elas. Eu estou anunciando em primeira mão para vocês, tá? Porque se vocês estão aqui, é porque de alguma forma vocês entraram na minha lista VIP, tá?
Então, eu estou anunciando em primeira mão para vocês. Então, vocês têm a chance de saber logo agora. Por quê? Existe um limite de atendimento. Eu não posso ter, assim, dezenas e centenas de mentorandos individuais, certo? É preciso a pessoa ter atenção mesmo e não dá. Então, essa mentoria, TCC acompanhado, certo? Durante 7 encontros, tá? Que é um tempo para a pessoa fazer com uma tranquilidade, mas não muito leve, certo? Também não é desesperador, tá? Então, só vão ser 10 vagas, certo? Então, só 10 pessoas vão participar, tá bom? E vocês são os primeiros a saber, certo? E beleza, quanto custa? Tá? Ela é 489 por mês, certo? Você também tem a opção de parcelar esse valor cada mês em 12 vezes de 48. E dividindo, gente, fica R$ 2,67 por dia. Então, são R$ 2,67 por dia o preço, assim, para você realmente conseguir se formar de uma vez, fechar esse ciclo, né? Fazer um trabalho que se preze e em outras oportunidades futuras, pós-especialização, tudo mais, pelo menos você já vai saber como é que funciona. É importante vocês terem clareza que isso é um tipo de trabalho que quanto mais cedo vocês começarem, mais cedo vocês vão terminar. Quanto mais tempo vocês demorarem, mais tempo vocês vão levar para conseguir finalizar esse ciclo. Então, assim, se a gente for pensar, a gente vai começar já, vamos dizer, na próxima semana, tá? Dando o tempo direitinho, vocês vão terminar mais ou menos na semana do dia 30 de outubro. Então, assim, se não começar agora a resolver isso, vai começar quando? Né? Porque, assim, começando agora, provavelmente vai terminar no dia 30 de outubro, que é, em geral, bem pertinho dos prazos finais, tá? Então, tem que agir agora. Esse é o momento de agir. Quem realmente quer entregar e quer se formar ainda em 2020. E quem está querendo fazer outra coisa nova, outro campo profissional, fechar a faculdade em 2021, certo? Então, assim, tem que começar agora. Beleza? Porque começando agora, a tendência é terminar na semana do dia 30 de outubro. Tá bom? Tá. Então agora vamos para as partes, a melhor parte. É o seguinte. Todo mundo aqui que vai participar, todo mundo que for participar da mentoria, certo? Automaticamente vai ganhar um bônus, que é o manual de slides. Certo? Então, é um PDF mostrando exatamente o que é que você tem que colocar em cada slide. Como é que você vai apresentar a sua pesquisa para a banca de avaliação em cada etapa. O que colocar na introdução do seu slide, o que colocar no capítulo 1, como explicar, certo? Dicas de apresentação também. Então, todo mundo nessa turma da mentoria TCC acompanhado de 7 encontros vai ganhar o manual de slides, certo? Que com certeza é muito útil. Beleza, e geralmente as pessoas já me pedem, por isso que eu já incluí também. Ok, e agora é melhor que as pessoas que entrarem nas próximas 24 horas, certo? Quem entrar nas próximas 24 horas automaticamente vai ganhar a minha biblioteca científica online, o acesso a ela por 5 anos. O que é que ela tem? Ela tem várias aulas explicativas, tá? Então, muito do que você vai aprender comigo, lá tem também para quando você precisar revisar, quando você precisar, eita, como é isso mesmo? Você vai lá e vai olhar. Beleza? E também tem vários modelos de monografias, modelos de artigos, guias mesmo, certo? Para que você olhe, e muitos deles são comentários, então para que você olhe e se inspire lá também. Então é a minha biblioteca científica, onde eu mesma me inspiro, certo? Vai estar disponível para quem se inscrever nas próximas 24 horas, certo? E o acesso a ela vai ser por 5 anos.
Então, se daqui a algum tempo você quiser fazer uma pós, você quiser fazer um mestrado, você precisar fazer um artigo, você vai poder recorrer lá e se lembrar de tudo e ver todos os modelos que tem lá também, tá bom? Mas isso, quem for participar da mentoria, automaticamente vai receber esse bônus do manual de slides. Mas a biblioteca científica vai ser só para quem se inscrever nas próximas 24 horas. Ok, gente, então eu vou ficando por aqui. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o link, tá? O link da mentoria. Então, são 2 links que tem. Esse link daqui, que eu vou mostrar aqui no chat, veja se vocês receberam, tá? Pera aí, me confirme se vocês receberam esse link. Ele mostra todos os detalhes, tá bom? Se vocês precisarem falar comigo, tá? Aqui tá o meu WhatsApp. E é isso, pessoal. Então, recapitulando o que a gente aprendeu aqui, lembra dos 3 insights, tá? Se a pessoa não tá conseguindo escrever, muito provavelmente ela tem que planejar o que vai escrever antes, tá? Que é a roteirização, tá? E tem que dominar a proposta dela, beleza? Qual é aquele outro? Tá. O TCC, basicamente, ele é feito de tópicos e subtópicos, beleza? E você vai preencher eles com os argumentos dos outros, tá? Então, vai ficar tópicos e subtópicos cheios de argumentos e referências dos outros. E onde é que você entra na montagem? Então, o seu trabalho é pegar todos esses trechos, todos esses argumentos, todos esses dados e montar numa sequência que faça sentido, sempre fazendo as devidas referências, beleza? Lembra também que tem 2 etapas, a execução, propriamente, que é a escrita mesmo, e a direção, que é realmente tipo... Sabe? Tipo, ó, tá na hora de fazer isso. Beleza, tem que fazer isso nesse tempo. Beleza, é assim que se faz. Beleza. Me mostra aí pra saber se você fez certo. Beleza. Então, essa união de instrução, direcionamento, acompanhamento e revisão é o que faz as pessoas escreverem. E é justamente isso que eu faço pessoalmente, individualmente, agora nessa oportunidade da mentoria TCC acompanhado, que é durante 7 semanas, né? A gente vai passar por cada etapa do TCC, onde você não vai precisar se estressar, não vai precisar pensar o que é que eu tenho que fazer agora, porque você vai delegar esse trabalho árduo para os meus neurônios. Vai ser minha responsabilidade ver o que é que você tem que fazer, em quanto tempo, como você vai fazer, certo? Te rastrear aí, mas, enfim, todas as pessoas já ficam muito comprometidas. Me mostrar, eu reviso e depois eu te dou o próximo passo, uma próxima missão. E aí, gente, 7 semanas é o tempo que separa vocês de começar o TCC e ter ele pronto, tá? Isso vai dar mais ou menos na semana do dia 30 de outubro. Lembrando que vocês fazem do grupo VIP e por isso estão sendo os primeiros a serem apresentados essa oportunidade. Serão apenas 10 vagas, esses são os valores que dividindo é como se fosse um investimento de R$ 2,67 por dia, tá? Vocês também então vão ter bônus com o manual de slides que eu falei para vocês. E quem se inscrever entre hoje e amanhã, nas próximas 24 horas, vai ter 5 anos de acesso à minha biblioteca científica pessoal, com todos os modelos e todas as aulas que você vai precisar na sua vida científica. Beleza, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tido alguns insights. Mas lembra, esses insights, eles viram a chave, mas se você quer mesmo escrever com rapidez, a melhor forma, mais tranquila, é realmente receber um acompanhamento, tá bom? Um beijo, eu tô torcendo para que vocês sejam meus mentorados. Tchau, gente!